Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 10 da playlist de aulas do sétimo ano. E hoje vamos dar início aí a um conjunto de aulas que vamos falar sobre as operações envolvendo números inteiros, envolvendo o conjunto dos números inteiros. Vamos começar falando aí da adição, tá? Então vamos adicionar números inteiros, vem comigo. Bom, eu costumo falar para os meus alunos que quando a gente vai estudar as operações com números inteiros, é um assunto um pouco delicado, porque a gente tem que desconstruir algumas ideias primeiro. Vou explicar. Olha só, quando a gente faz a adição com números naturais, obrigatoriamente a gente está somando as quantidades. Mas, quando a gente fizer as adições com números inteiros, tá? Não necessariamente a gente vai estar somando. Às vezes, para fazer a adição, a gente precisa fazer uma subtração, uma continha de menos, tá bom? Então, a primeira questão é desconstruir essa ideia de que a adição eu sempre vou fazer continha de mais para achar o resultado, tá? Às vezes, vamos ter que fazer conta de menos. Eu coloquei aqui na lousa 3 adições, ó. A adição do 3 positivo com o 2 positivo, a adição do menos 3 com o menos 2 e a adição do menos 3 com o mais 2. E vou usar a reta numérica como recurso para explicar para vocês o porquê de algumas coisas que a gente vai estar usando daqui para frente. Olha só, a gente já viu que na reta numérica a gente usa o sentido da direita para os números positivos, né? Então sempre que eu tiver um número positivo eu estou caminhando para a direita. E a gente usa aqui o sentido da esquerda para os números negativos, certo? Então vamos lá. Vamos começar marcando na reta os números 2, o número 3, e aí vamos adicionar 2. Olha só, eu tenho o número 3 aqui, na reta numérica, certo? E aí eu vou adicionar 2. Como esse 2 que eu vou adicionar é positivo, eu vou caminhar então para frente, certo? E vou chegar aqui no 5. Então eu posso concluir que 3 positivo mais 2, que é o que eu adicionei, então eu caminhei para frente, né? 3 positivo mais o 2 positivo, chegamos aí no 5 positivo, certo? Então o resultado dessa adição aqui, ó, vai ser 5 positivo. Agora vamos tentar analisar essa outra, ó. 3 negativo mais 2 negativo. Vou colocar aqui na reta numérica o 3 negativo. 3 negativo está aqui. E aí eu vou adicionar mais 2 negativo. Então, se é negativo, eu vou caminhar para a esquerda. Tá? Quando é negativo, a gente sempre vem para a esquerda. Se eu adicionar 2 negativo, vou parar aqui no 5 negativo. Então, olha só, 3 negativo, eu adicionei mais 2 negativo, eu fui parar lá no 5 negativo. Ok? Então, tá aí, duas continhas já resolvidas, usando aí o recurso da reta numérica. E vamos para a última aqui, ó. Eu estou no 3 negativo e vou adicionar 2. Então vamos lá. 3 negativo, tá aqui, né? 3 negativo. Eu vou adicionar 2 positivo. Se o 2 é positivo, eu vou caminhar para a direita. E caminhando para a direita, tá? Eu vou parar aqui no 1 negativo. Correto? Então, 3 negativo mais 2 positivo vai dar 1 negativo. Então, reparem que o resultado dessa continha aqui, ó, é 1 negativo. Beleza? Deu para entender? Então, olha só. Nessas duas primeiras, a gente acabou adicionando sim, ó. Olha só, nas duas a gente fez 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 5. Mas, nessa terceira continha aqui, a gente não adicionou 3 com 5. Na verdade, a gente fez 3 menos 2. Desculpa, 3 com 5 não. Nós não adicionamos o 3 com 2. Na verdade, a gente fez 3 menos 2 para poder dar 1. Tá bom? Eu vou explicar de uma outra maneira, né? Esse recurso aqui da reta era só para a gente tentar dar uma interpretação para as regrinhas que a gente vai ver daqui a pouco. Já vou adiantar elas aqui nessa parte, aproveitando as continhas que nós temos aqui. Sempre que a gente tiver operações com números inteiros, a gente primeiro vai tentar, né, na adição e na subtração também, que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Nós vamos primeiro tirar os números do parênteses, tá? Então, como não tem nada antes desse parênteses aqui, ó, eu simplesmente venho, tiro o 3 do parênteses, tá? Então vai ficar 3 positivo.
E aí o sinal de mais, quando ele antecede um parênteses, quando ele vem antes de um parênteses, ele não vai influenciar no número que está dentro do parênteses. Eu simplesmente posso apagar esse sinal de mais e tirar o 2 do parênteses. Então vai ficar mais 2. Ah, outra dúvida que costuma aparecer bastante, né? Que meus alunos me perguntam. Professor, esse sinal de mais agora é o sinal de mais da conta de mais, da adição, ou é o sinal de mais do número 2? É um 2 positivo. Dá na mesma, gente. Na verdade, isso dá na mesma, isso não importa, tá? A gente pode interpretar esse 2 como sendo 2 da conta de mais, ou 2 é o sinal de mais do 2 positivo. Bom, enfim, tirando 3 do parênteses ficou mais 3, tirando 2 do parênteses ficou mais 2. O sinal de mais é aquele que sai fora, né? A gente não precisa mais usar ele. E ficou 3 positivo com 2 positivo, 5 positivo. Certo? Tá bom? Então tá aqui, ó. 3 positivo, mais 2 positivo, 5 positivo. Vamos tirar aqui também do parênteses. Tirando aqui do parênteses, ó. Como não tem nada antes desse parênteses, eu simplesmente tiro o número do parênteses, fica menos 3. O sinal de mais, quando ele vem antes de um parênteses, sempre que o sinal de mais antecede um parênteses, ele não vai provocar influência nenhuma no número que está dentro do parênteses. Então eu posso apagar o sinal de mais e tirar o menos 2 do parênteses. Vai ficar menos 2. Então ficou menos 3, menos 2. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Foi o que a gente viu aqui na reta numérica. Ó. Menos 3 com menos 2, né? Eu já estava no menos 3. Se eu andar mais 2 unidades para a esquerda, eu vou chegar no 5 negativo. Então, menos 5. Então, tá aí exemplos de adição. A gente somou aqui o 2 com 3 para dar 5. A gente somou o 3 com 2 para dar 5. E mantivemos o sinal que as parcelas já tinham, né? As duas parcelas eram positivas, manteve-se o sinal de positivo. As duas parcelas eram negativas, manteve-se o sinal de negativo. Agora, nessa outra situação, ó, nós vamos tirar o 3 do parênteses, vai ficar menos 3. Esse sinal de mais, quando ele antecede o parênteses, ele não vai influenciar em nada lá dentro, né? Então eu posso apagar esse sinal de mais e vai ficar só o 2 aqui que eu vou tirar do parênteses, ficar mais 2. E nessa situação, repare que a gente está fazendo uma conta de menos. 3 menos 2 dá 1. E aí o resultado vai ficar com o sinal do número que tem o maior valor absoluto, o maior módulo, que no caso é o 3, né? Se a gente pegar aqui, ó, o valor absoluto desse número é 3, né? Se a gente pensar no número sem o sinal, ele vale 3. Esse número aqui, o valor absoluto dele é 2. Então o 3 tem um valor absoluto maior que o 2. E o sinal do 3 é o que prevalece na resposta. Mas tudo isso vai ser colocado na lousa como regrinhas para a gente ir guardando, tá? Vamos mostrar aqui na reta numérica, aqui, né? A gente estava no 3 negativo, se a gente andar 2 unidades para a direita, a gente chega no 1 negativo, tá? Então, quando for positivo é porque eu estou andando para a direita, quando for negativo é porque eu estou andando para a esquerda, tá? A gente pode estar sempre usando a reta como recurso. Pessoal, essa é a explicação teórica da coisa, né? Vamos colocar regras agora na nossa lousinha e daqui para frente a gente vai estar sempre usando essas regrinhas, tá? Então vale a pena ficar mais alguns minutinhos aí na aula para a gente entender a regra da adição com números inteiros. Gente, as regrinhas são muito simples, olha só, eu tenho duas, tá? Quando eu tiver que adicionar números com sinais iguais, eu vou somar esses números e vou manter o sinal desses números que eles já têm, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma adição de 2 números negativos. Eu vou somar esses números, tá? 3 mais 5 dá 8. E no resultado eu vou colocar o sinal de menos, porque os dois números, né, as duas parcelas da minha adição têm números negativos. Então, você soma e mantém o sinal que os números já têm, tá certo? Ô, professor, você não falou que tinha que tirar do parênteses? Sim, a gente pode também estar tirando do parênteses, tá? Ó, o 3, não, antes do menos 3 não tem nenhum sinal, então eu copio aqui. O sinal de mais, quando ele antecede um parênteses, ele não vai provocar influência lá dentro, tá? Então eu posso apagar o sinal de mais, vai ficar só menos 5. E aí com menos 3 com menos 5, são dois números que têm o mesmo sinal soma. 3 mais 5, 8, e conserva o sinal de menos. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui não tem parênteses já está tirado do parênteses. 7 negativo, 8 negativo. Professor, como é que eu sei se o sinal de menos é da conta de menos ou se é do 8? Dá na mesma, gente. Já falei isso para vocês, tá? Então, eu gosto sempre de falar o sinal com um número. 7 negativo, 8 negativo. São dois números que têm o mesmo sinal, tá? Sinais iguais, eu somo. Quanto é 7 mais 8?
Bom, 7 mais 8 dá 15. E aí eu vou colocar no 15 qual sinal? O sinal que os números já têm. Então vai ficar menos 15. Tranquilo, né, gente? Então guarda essa regrinha, ó. Sinais iguais, você soma. Soma e mantém o sinal que os números já têm. Aqui tem parênteses. Eu posso tirar do parênteses, posso deixar no parênteses, tá? Mas vamos lá, o 2 não tem nada, é só copiar. A gente sabe que quando não tem sinal é positivo. O sinal de mais, quando ele antecede um parênteses, ele não vai modificar o número que está dentro do parênteses, vai ficar só mais 7. Tá? Então ficou 2 mais 7. O 2 e o 7 são positivos, têm o mesmo sinal, e nós sabemos que sinais iguais a gente soma e coloca no resultado o sinal que eles já tinham, tá? 2 mais 7, 9. Os dois são positivos, então fica mais 9. Ou, se você preferir, simplesmente 9, porque o sinal de mais no resultado ali, ele é optativo. Tá certo, gente? Tem alguma dúvida? Sinais iguais, você vai somar os números e conservar o sinal que eles já têm. Ah, tá bom, professor, entendi. E quando tiver sinais diferentes? Bom, se tiver sinais diferentes, o que você vai fazer? Subtrai, tá? Você vai subtrair. Então, subtrai, e aí presta atenção, né? O resultado, depois que você fez a subtração, qual é o resultado? O resultado é o sinal do número que tem o maior valor absoluto. Então, a gente vai olhar para os números, né, pensando no valor absoluto deles e pegar o sinal daquele que for maior. Como assim, professor? Vou explicar. Ó. Uma adição de dois números com sinais diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Nesse caso, sinais diferentes eu subtraio. Eu vou fazer 10 menos 8. Quanto é 10 menos 8? 10 menos 8 é 2. E aí eu vou colocar no resultado, no número 2, o sinal do número que tem o maior valor absoluto. O 10 ele tem um valor absoluto maior do que o 8. O sinal do 10 é o menos, então a gente vai copiar um menos aqui. Então vai ficar menos 2, tá bom? E se eu quiser tirar do parênteses? A mesma coisa, né? Eu particularmente gosto sempre de estar tirando do parênteses, tá? O 10 negativo, como não tem nada antes desse parênteses, é só copiar ele tirando do parênteses. O sinal de mais, ele não provoca influência lá dentro, então esquece o sinal de mais. Vamos só tirar o 8 positivo do parênteses, vai ficar 8 positivo mesmo. Então tá aí, ó, menos 10 mais 8. Menos 10 mais 8, ou 10 negativo e 8 positivo. São números que têm sinais diferentes. Eu subtraio 10 tirar 8, 2. E no resultado, o sinal do número maior. Bom, aqui, ó, mesma coisa, tá? Menos 7 mais 9. Menos 7 mais 9. São dois números, não são? O sinal deles não é diferente? O sinal do 7 é negativo, do 9 é positivo? Então, sinais diferentes eu subtraio. Eu vou fazer 9 menos 7. 9 menos 7 dá 2 também. Só que agora o resultado vai ser positivo. Por quê? Porque o número 9 tem um valor absoluto maior que o 7 e o sinal do 9 é o de mais. Beleza? Aqui a gente tem parênteses de novo. Vamos tirar do parênteses. Ó. Vou copiar o 18, porque o 18 já não estava no parênteses. O sinal de mais ele não provoca nenhuma influência ali no menos 5. Vamos só tirar o menos 5 do parênteses, vai ficar menos 5. Percebe que esse sinal de mais a gente vai apagando ele, ignorando. Então ficou 18 menos 5. 18 menos 5, gente, ó, o 18 é positivo, 5 é negativo. São dois números. Dois números, um tem sinal de mais, um tem sinal de menos. Um é positivo, um é negativo. Tá? O que eu faço? Sinais diferentes, subtrai. Então eu vou fazer 18 menos 5? 18 menos 5, né? Do jeito que está escrito aqui. 18 menos 5 dá 13. E aí qual vai ser o sinal do número 13? Bom, o 18 ele tem um valor absoluto maior que o 5 e ele é positivo. Então o 13 vai ser positivo também. Tá certo, gente? Então essas são as duas regrinhas que a gente tem que guardar, que memorizar aí para fazer adição com números inteiros. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal dos números. Sinais diferentes eu subtraio e coloco no resultado o sinal do número que tem o maior valor absoluto. Bom, teoricamente é isso. Ah não, tem mais uma parte ainda que eu quero falar com vocês antes da gente entrar em exercícios, que é quando a gente tiver mais que duas parcelas. Por enquanto a gente só fez continha com duas parcelas. Mas eu quero trabalhar primeiro um exercício com vocês para a gente fixar bem essa ideia. Depois a gente vai pensar quando a gente tiver mais que duas parcelas. Então a aula continua, tá? Ainda tem mais teoria após os exercícios. Fique ligado aí comigo. Vamos lá. Primeira questão, gente. Ó, minha sugestão. Pause o vídeo. Tente resolver as continhas depois da play para verificar se está certo. Eu vou sair um pouquinho da frente para você poder pausar o vídeo, tá? Então tá aí, ó. Essas são as questões. Tem
6, 10 continhas aí, falando da adição de números inteiros, tentem resolver elas. Bom, na primeira questão, gente, nós não temos parênteses. Sempre que tiver parênteses, eu vou estar tirando do parênteses primeiro. Eu acho que fica mais fácil de entender. Bom, eu tenho aqui, ó, menos 21 mais 31. São dois números. O sinal desses dois números é o mesmo? Não, são números que têm sinais diferentes. O que a gente faz quando tem sinais diferentes? A gente subtrai, né? Ó, vou fazer aqui, ó, 31 menos 21, tá? Então, sinais diferentes subtrai, o resultado vai ser 10. E a gente vai colocar aqui no resultado o sinal do número que tem o maior valor absoluto. O número 31 tem um valor absoluto maior do que o número 21. E o sinal dele é de mais, então a gente coloca aqui o sinal de mais. Tá bom? Tranquilo, né? Agora aqui tem parênteses, eu vou tirar do parênteses primeiro. Vai ficar menos 13 e menos 15. Tá, ó, o sinal de mais, ele não faz nada aqui, né? Quando ele antecede um parênteses, ele não serve para nada, tá, gente? A verdade é essa. Então, você pode simplesmente apagar o sinal de mais e tirar o 15 do parênteses, o menos 15. Bom, aqui eu tenho sinais iguais. Quando eu tiver sinais iguais, que conta eu faço? De mais ou de menos? De mais, tá? Eu vou pegar o 13, vou pegar o 15, vou fazer a continha de mais, vai dar 28, certo? E aí a gente coloca no resultado o mesmo sinal que os números têm. Os dois números são de menos, tá? Então o sinal fica de menos. Aqui, vamos tirar do parênteses. Ó, vou copiar o 29 e o sinal de mais eu posso apagar ele e só tirar o menos 41 do parênteses. Bom, eu tenho dois números aqui, o 29 e o 41, que têm sinais diferentes. Quando os números têm sinais diferentes, que conta que a gente faz? A gente faz conta de menos, tá? Então, vou pegar o 41, vou tirar o 29. Bom, aqui do 1 não dá para tirar 9, vamos pegar emprestado, vai ficar 3, aqui 11. 11 tira 9, 2 e aqui 1, tá? Então, o resultado dessa continha é 12, né? 29 menos 41 dá 12, só que o 12 ele vai ser negativo. Por que negativo? Porque a gente pega o sinal do número 41, que tem um valor absoluto maior do que o número 29. Bom, aqui, ó, menos 36 mais 17. São dois números que têm sinais diferentes. Quando tem sinais diferentes, a gente faz conta de menos, tá? Então, vou pegar aqui o 36, vou tirar o 17. Aqui do 6 não dá para tirar 7, vamos fazer uma troca, que fica 2, aqui 16. 16 tira 7 dá 9, né? E 2 menos 1 dá 1. Então, 36 menos 17 deu 19. O sinal do 19 vai ser negativo, porque a gente vai pegar o sinal do número 36, né? 36 tem um valor absoluto maior que 17, a gente pega o sinal dele. Tá certo, gente? Deu para entender? Então, a adição com números inteiros, às vezes será resolvida fazendo conta de mais, às vezes será resolvida fazendo conta de menos. Espero que eu tenha conseguido aí mostrar para vocês e desconstruir a ideia de que a adição é sempre conta de mais. Bom, aqui, ó, o sinal de mais, quando ele antecede um parênteses, ele não vai influenciar em nada, né? Então, eu vou tirar aqui, apagar o sinal de mais e vou tirar o menos 19 do parênteses. Ficou 31 menos 19. Sinais diferentes, né? O 31 é positivo, 19 é negativo. Quando tem sinais diferentes, a gente subtrai, correto? Então, vamos lá, ó. Do 1 não dá para tirar 9. Vamos pegar, fazer uma troca aqui. 11 tira 9, 2. E 2 tira 1, 1. Então, deu 12. O sinal do 12 vai ser o sinal de positivo, porque a gente vai pegar o sinal do 31, né? 31 tem o maior valor absoluto. Posso colocar o 12 com o sinal de positivo ou simplesmente colocar o 12 assim, tá? Aqui vamos tirar do parênteses, ó, o sinal de mais, quando ele antecede um parênteses, não serve para nada, eu posso apagar ele. Vou só tirar o menos 16 do parênteses, ficou 2 menos 16. Sinais diferentes, né? O 2 é positivo, 16 é negativo. Então, conta de menos. 16 tira 2, 14. No 14, a gente coloca o sinal de menos, porque é o sinal do número 16 e é o número que tem o maior valor absoluto. Aqui vamos tirar do parênteses também, ó, vou copiar o menos 12 e vai ficar menos 29, porque o sinal de mais não serve para nada ali. Quando ele está antes de um parênteses, ele não tem influência nenhuma. Bom, são dois números que têm sinais iguais. Opa, sinais iguais agora, hein, gente? Sinais iguais, que conta a gente faz? Quando é sinais iguais, aí sim a gente faz conta de mais, tá? Então, fica 9 mais 2 dá 11, sobe 1, ficou 41, certo? E aí o sinal desse 41 vai ser o sinal de menos, porque a gente conserva o mesmo sinal que as parcelas já tinham, tá? Menos 41. Na letra H tem dois números com sinais diferentes. Quando eu tenho sinais diferentes, eu faço conta de menos, né? Então, ficou 57 menos 17, que dá 40. Então, aqui, ó, ficou 40. Agora, qual vai ser o sinal do 40? 40 é positivo ou negativo?
Ele vai ser negativo, porque a gente vai pegar o sinal do 57, que é o número que tem o maior valor absoluto. Aqui também, olha, na letra I, a gente tem dois números com sinais diferentes. Mas como assim, professor? Aqui não tem sinal no 89? Se não tem sinal, a gente sabe que é positivo, né? Então ficou 89 menos 21, sinais diferentes subtrai. Essa é uma subtração que a gente está acostumado já a ver, né? 89 menos 21 dá 68. E aí o 68 vai ficar com sinal de positivo, porque prevalece o do 89, que tem maior valor absoluto. E na letra J, a última aqui, ó, a gente tem dois números negativos, dois números com o mesmo sinal. Se tem o mesmo sinal, soma, né? 100 mais 10, 110. E aí a gente coloca no resultado o sinal de menos, que é o sinal que os números já tinham. Tá certo? Então foi um exercício aí de fixação, né? Para a gente treinar as regrinhas de sinais iguais soma e conserva o sinal. Sinais diferentes subtrai e coloca no resultado o sinal do número que tem o maior valor absoluto. Vou colocar uma situação problema agora para a gente pensar um pouquinho, ainda falando em duas parcelas, tá? Se eu perceber que o vídeo vai ficar muito longo, gente, eu vou cortar ele em duas partes. Só, o problema falava o seguinte, né? Em um jogo de tabuleiro, a Lara estava com 120 pontos. E ao jogar novamente, obteve um bônus de 50 pontos. Quantos pontos ela tem agora? Então vamos lá, ó. Vamos interpretar o nosso problema, né? A Lara, ela já tinha 120 pontos. Então se ela tinha era um valor positivo, né? 120 positivo. E aí ela ganhou um bônus. Então ela ganhou, né? Mais 50 pontos. E a gente quer saber a pontuação que ela tem agora. Bom, vamos lá, gente. Se ela já tinha 120 e ganhou 50, ela vai ficar com 170, né? Posso representar assim, 170 positivo ou simplesmente 170. E vamos pensar, né? São dois números com o mesmo sinal. Então é só eu somar esses números e manter o sinal de mais no resultado. Agora, a Eva fala aqui que ela estava com uma pontuação negativa de 40 pontos. Então ela estava com uma pontuação negativa de 40. E ela, na jogada seguinte, ganhou 100 pontos. Ela obteve 100 pontos, então mais 100. Agora, vamos pensar. São dois números que têm sinais diferentes. Quando tenho sinais diferentes, que conta eu faço? De mais ou de menos? Sinais diferentes é conta de menos, tá? Então eu vou fazer 100 menos 40. Vou fazer aqui, ó. 100 tira 40. Bom, 0 tira 0, 0. Aqui do 0 não dá para tirar 4. Vamos pegar emprestado. Vai ficar 10 da mesma forma, né? 10 menos 4, 6. Tá? Então, a Eva, que tinha menos 40 pontos, agora ela tem 60 pontos positivo. E vai ser positivo por quê, professor? Vai ser positivo porque a gente coloca no resultado o sinal do número que tem o maior valor absoluto, tá? Então, os sinais diferentes eu faço a conta de menos, mas o resultado fica com o sinal do número que tem o maior valor absoluto. E por último, o Fernando. O Fernando já estava com uma pontuação negativa de 80 pontos, ele estava com 80 pontos negativo. Aí ele foi fazer uma outra jogada e ele perdeu mais 90 pontos. Então ele perdeu mais 90, olha só. Perdeu mais 90, ou seja, mais 90 pontos negativos. Bom, lembra que o sinal de mais, quando ele vem antes do parênteses, ele não serve para nada, vamos dizer assim, tá? Eu posso tirar o sinal de mais e tirar o menos 90 do parênteses. Ficou aí menos 80, menos 90. São dois números com sinais iguais. E sinais iguais a gente faz conta de mais, né? Vamos pegar aqui o 90, vamos somar com 80. O resultado dessa conta de mais dá 170. Então essa vai ser a pontuação do Fernando, 170. Só que essa pontuação vai ser negativa, porque a gente soma e conserva o sinal dos números. Tá legal? Bom, vou permanecer nessa aula aí. Vai passar um pouco de 30 minutos, mas não tem problema não. A gente vai falar agora da adição, né, com mais de duas parcelas e vamos, é claro, resolver exercícios relacionando a adição com mais de duas parcelas. Vou fazer um pedido para você, quem ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, deixe um comentário legal, deixe o seu joinha aí e ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano. Vamos lá, então, aprofundar um pouco mais essa ideia de adição com números inteiros. Bom, quando eu falei numa adição com mais de duas parcelas, é isso aqui que eu estou falando, tá, pessoal? Uma adição que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas. Podia ser com 3, podia ser com 4, mais que duas parcelas, tá certo? Bom, como é que a gente vai proceder nessa situação aqui, onde a gente não tem só dois números para estar comparando, para estar adicionando? Nessa situação, ó, é bem fácil, tá? Primeiro a gente vai tirar os números do parênteses, tá?
A gente sabe que o sinal de mais, quando ele antecede um parênteses, ó, serve para nada, tá bom? Então eu vou simplesmente tirar os... Aqui antes do parênteses não tem nada, então vai ficar menos 5. Aqui vai ficar menos 8. Aqui vai ficar mais 6. Aqui vai ficar menos 3. Depois mais 2. E por último mais 5. Tá? Então eu tirei todos os números de dentro dos parênteses. Moleza até aqui, né? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os números que têm o mesmo sinal. Nós já aprendemos que sinais iguais a gente soma, né? Então eu vou pegar todos os números que são negativos e vou somar eles. Então 5 é negativo, 8 é negativo, 3 é negativo e só, né? Então esses que têm o mesmo sinal a gente soma, tá? E vai continuar sendo negativo. Vamos somar aqui, ó. 5 mais 8 dá 13 e 13 mais 3 dá 16. Então 16 vai continuar sendo negativo, tá bom? Somei os números que tinham o mesmo sinal. Os números que tinham sinal de menos eu somei todos e mantive o sinal de menos. Agora eu vou somar os números que têm sinal de mais, os positivos. O 6, o 2 e o 5. 6 mais 2 é 8, 8 mais 5 é 13. E vou conservar o sinal de mais aqui, então vai ficar 13 positivo. Feito? Então feito isso, ó, agora a gente ficou com dois números que têm sinais diferentes. E quando são sinais diferentes a gente faz conta de menos. 16 tira 13, o resultado é 3. E o sinal desse 3 vai ser o sinal do número 16, porque o 16 tem o maior valor absoluto, tá? Então vai ficar menos 3 essa continha toda que a gente tinha aqui. Então é uma expressão numérica, né, que envolvia só a operação de adição com números inteiros. O que a gente teve que fazer? Vamos lá, o passo a passo. Qual é o passo a passo, professor? Primeiro passo, tirar os números do parênteses. Tá? O sinal de mais, quando ele antecede um parênteses, ele não influencia em nada. Segundo passo, juntar os números, né, somar os números que têm sinais iguais. Eu somei os números que tinham sinal de menos, deu 16 negativo. Somei os números que tinham sinal de mais, deu 13 positivo. Último passo é você subtrair. Números com sinais diferentes, subtrai e coloca no resultado o sinal do número que tem o maior valor absoluto. Tá? Essa foi uma continha aleatória. Ela podia estar num contexto, numa situação problema, envolvendo aí, por exemplo, lucro e prejuízo de uma empresa. Suponha que tem uma empresa aí que em janeiro teve lucro de R$ 12.500. Aí em fevereiro teve um prejuízo de R$ 2.870. No mês de março teve prejuízo de novo. No mês de abril teve lucro novamente, tá? Qual é o saldo, né, o balanço dessa empresa nos primeiros 4 meses do ano? Então eu posso ter uma situação aí contextualizada. Bom, para a gente resolver aqui, ó, mesma ideia. Nós vamos primeiro tirar os números do parênteses. O 12.500 que não está no parênteses eu copio. O sinal de mais aqui não vai fazer nada, então é só tirar o menos 2.870 do parênteses. Vou tirar aqui o menos 435 do parênteses. E o 2.240 já não estava nem no parênteses. Agora eu tenho 4 números aí. O que eu vou fazer? Aqueles que tiverem sinais iguais, eu somo. Então, ó, o 12.500 ele é positivo e o 2.240 também é positivo. Esses dois que são positivos eu vou somar. Fazer a continha aqui, ó. 12.500 mais 2.240. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Vamos lá, dá 0, 4, 7, 4, 1. 14.740. Então, somamos aí os dois números que tinham sinais iguais, sinal de mais aí no caso. Tá? Então, ficou 14.740 positivo. Agora eu tenho dois números aqui com sinais, com sinal de menos. Tá? O 435 e o 2.870 são números negativos, sinais iguais eu somo. Então eu vou somar esses dois números aqui, ó. O 2.870, vou fazer mais o 435. Vamos lá, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. O resultado aqui vai dar 3.305. 3.305 é o total que a gente tem envolvendo aí os números negativos. Eu somei e vou conservar o sinal de menos, 3.305, tá? Por fim, né, o último passo, o primeiro passo foi tirar do parênteses, o segundo passo, somar os números que tinham sinais iguais, somei os positivos, somei os negativos. Por fim, agora é subtrair os números que têm sinais diferentes. Esse aqui é positivo, esse é negativo, vamos subtrair. Então, do 14.740, eu vou tirar 3.305. Vamos lá, 14.740
740 menos 3.305. Bom, do zero não dá para tirar 5, vamos pegar aqui do 4. 10 tira 5, 5. 3 tira 0, 3. 7 tira 3, 4. 1 e 1. 11.435. Então, se fosse uma situação problema aí, a gente poderia falar que nos primeiros 4 meses do ano, a empresa está com um balanço aí, um saldo positivo de 11.435. Tá certo, gente? Vou colocar na sua tela uma questão. A última questão, tá? Só para a gente finalizar essa aula sobre a adição. E essa questão é uma situação problema envolvendo aí mais que 2 parcelas. Presta atenção no exercício aí, gente. Só o nosso problema, então, falava o seguinte, né? Que para a gente observar a movimentação da conta bancária, da conta corrente da Ana, né? E aí responder qual foi o saldo dela ao final dessas movimentações. Então ela estava no dia 10 de março aí com um saldo negativo de R$ 790. No dia 11 de março ela colocou dinheiro na conta bancária, ela fez um depósito. Então fazendo um depósito é colocar dinheiro na conta bancária, então mais R$ 970. Depois no dia 12 de março ela fez o pagamento de uma conta, então foi tirado, né, menos R$ 200 da conta dela, foi tirado R$ 200 da conta. E no dia 13 de março ela fez outro depósito de R$ 260. Então, ao final dessas dessas 3 movimentações bancárias, né, o saldo que ela iniciou, mais um depósito, um pagamento, outro depósito. Ao final dessas movimentações bancárias, qual é o novo saldo da Ana, tá? Então, vamos lá. Ó. Aqui a gente não tem parênteses, mas se tivesse também parênteses, o sinal de mais quando está antes do parênteses, não serve para nada, né? Então, a gente já tem aqui uma expressão com 4 parcelas, uma adição de 4 parcelas, e nós sabemos das regrinhas, não sabemos? Sabemos que sinais iguais a gente soma, sinais diferentes a gente subtrai, tá? Então, sinais iguais, vamos pegar os números que têm o mesmo sinal, ó, 790 e o 200 são 2 números que têm o mesmo sinal, eu vou somar eles aqui, tá? 790 mais 200 dá um total aí de 990. E o sinal desse 990 vai ser o sinal de menos, tá? A gente conserva aí o sinal de menos, que é o sinal das 2 parcelas. Agora, eu tenho mais 2 números com sinais iguais. 2 números com sinal de menos, de mais, desculpa. O 970 e o 260. São 2 números com sinais iguais. Então, eu vou somar eles também, né? Vou pegar aí o 970, vou somar com 260. Essa adição, essa continha de mais, dá 1.230. E o sinal desse 1.230 vai ser o sinal de positivo, porque eu conservo o sinal das parcelas, né? Os 2 números eram positivos, aqui vai ficar positivo também. Então, o último passo agora é a gente perceber que a gente tem 2 números com sinais diferentes e nessa situação a gente subtrai, tá? Vamos pegar aí o 1.230, vamos tirar o 990, certo? Vamos lá, 0 tira 0, 0, do 3 não dá para tirar 9, vamos trocar. 13 tira 9, 4. Do 1 não dá para tirar 9, vamos trocar. 11 tira 9, 2. Tá? Então, ao final dessas movimentações bancárias, o saldo da Ana era de R$ 240. Esse 240 eu pergunto agora para você, é positivo ou é negativo? É positivo, tá? Sinais diferentes eu faço a conta de menos, mas eu coloco no resultado o sinal do número que tem o maior valor absoluto, que é o 1.230. Tá certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de número 10 da playlist de aulas do 7º ano, falando aí sobre a adição com números inteiros, algo novo, totalmente novo, em que a gente tem que desconstruir aquela ideia de que a adição eu só resolvo fazendo continha de mais, tá? Muitas vezes, uma adição de números inteiros eu vou ter que resolver fazendo conta de menos. São 2 regrinhas, tá? Não esqueçam dessas 2 regrinhas. Na próxima aula, vamos falar da subtração com números inteiros. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.